Pode do Senhor para todos os irmãos aqui nas redes sociais. Pastor André Luiz aqui de Leopoldina. Iniciamos ontem nas redes sociais um estudo sobre Hebreus. E hoje eu vou continuar lendo a parte ainda do capítulo 1, o versículo 4 em diante. Diz assim: feito tão mais excelente do que os anjos, quando alcançou por herança mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse Deus: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando ele introduz o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espírito, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre, cetro de equidade e cetro do teu reino. Até aqui só, 6 versículos que nós lemos. A Bíblia fala aqui que nós iniciamos um estudo de ontem falando que Deus falou de várias maneiras. E agora, na dispensação da graça, ele fala através do seu Filho Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele é superior aos anjos. Anjos são criação de Deus. Não foram gerados como Jesus foi gerado no ser humano, mas foi criado, feito por Deus e feito para adorar ao Senhor. Os anjos são ministros, são poderes que o Senhor tem sobre o céu, sobre o seu reino, para que verdadeiramente o adorem. E também sirva a sua criação, que somos nós. A Bíblia nos tem N relatos de que Deus dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Lá em Salmo 91, e aquele salmo ali é diretamente a Jesus. Dá ordem aos teus anjos para o guardar em todos os teus caminhos. Hoje a gente tira para nós o Salmo 91, porque quando estamos em guerras espirituais, nós utilizamos o Salmo 91. Então, a palavra de Deus aqui em Hebreus fala que feito tão mais excelente do que os anjos. Ou seja, os anjos são seres celestiais, não têm pecados e são seres assexuados, também não tem sexo. É um ser que verdadeiramente tem formas humanas, mas ele é um ser assexuado, ou seja, ele não se reproduz como o ser humano se reproduz. Então, por isso, o Senhor Jesus foi feito muito mais superior ao anjo. Nós somos uma classe inferior ao anjo, mas nós somos feitos para adorar ao Senhor. Nós somos criação, nós somos pedra da coluna de Deus, da coroa de Deus. Então, quando Deus formou toda a terra, Ele criou quem? O homem, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança também não vamos entrar nesse mérito aqui teológico, mas a imagem e semelhança de Deus Deus é eterno, Deus é sempre eterno, e o homem também, ele trouxe de Deus, Deus trouxe, inspirou sobre o homem o espírito dele e fez o homem alma vivente. E um dia nós vamos ter que prestar contas de tudo daquilo que Deus nos deu. Então, nesta manhã em Hebreus, a palavra é que Deus, Jesus foi feito maior do que os anjos, porque ele largou o seu poder, ele largou a sua autoridade, ele se desfez da sua glória para cair num corpo humano e fazer tudo o que lhe precisava ser feito, porque o homem não conseguiria fazer. O interessante é que Jesus veio ao mundo simples,
Jesus veio ao mundo na forma de uma criança, na humildade, mas o seu corpo não tinha pecado, ele não foi gerado pelo pecado, ele foi gerado, como diz o próprio anjo Gabriel para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o Espírito Santo te envolverá. Então, queridos, nesta manhã de terça-feira, nós temos também que falar sobre os anjos. Hebreus fala disso. Fala dessa classe de anjos, arcanjos, querubins, serafins. E se nós formos entrar dentro desse tema, nós ficamos aqui o dia inteiro falando de querubins, serafins. Por quê? Porque são anjos que têm categorias e funções no céu. Mas o nosso intuito hoje aqui é mostrar que Hebreus nos leva a adorar a Jesus. Hebreus, o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, o início da sua conversa, do seu capítulo, o primeiro capítulo fala de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, terminando aqui, ele diz que o cetro da equidade, Jesus veio trazer equidade, ou seja, justiça para todos. É o que nós não temos no nosso ser, no meio humano. Às vezes nós puxamos para um lado, puxamos para o outro, mas o Senhor Jesus veio trazer o cetro da equidade, ou seja, direitos para com todos. E sobre ele, mas o filho diz, o Deus, o trono subsiste para sempre. O cetro da equidade, o cetro do teu reino. Ou seja, equidade é fazer o que Jesus está fazendo, é trazer a cruz, e aquele que acreditar na cruz, ele é salvo, ele é liberto, porque o sacrifício vicário de Cristo, independente da sua situação, ele não veio só para A ou B, ele veio, por isso que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo está imbuído todos, religiões, classes sociais, classes, toda etnia, Deus está abençoando a todos, porque todos estamos debaixo da proteção do Altíssimo. Então, nesta manhã, querido, entenda que o cetro da equidade, ou seja, o bastão da realeza, está nas mãos do Senhor, e Ele tem levantado. E muitas das vezes nós temos saído fora desta equidade. Equidade, guarde no seu coração, é direitos para todos, é fazer justiça para todos. Então que Deus possa fazer justiça na tua vida e que possamos aprender com o Espírito Santo mais um pouco de Hebreus amanhã. Fique na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.